E o Corinthians faturou o mesmo com direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 que o Flamengo. O número chama atenção porque o Flamengo foi campeão, enquanto o Corinthians terminou na 13ª colocação. A receita rubro-negra foi de 204 milhões de reais. O Corinthians ficou com 203 milhões e 800 mil. Você deve estar se perguntando qual a mágica desse número. É que o Flamengo faz parte da Libra e tinha um contrato deficitário na comparação com o Corinthians, que faz parte da FFU, Liga Forte União. Só para explicar um pouquinho mais em detalhes essa história. O Flamengo ganhou 30 milhões de reais a mais do que o Palmeiras, o primeiro time da Libra, logo depois do Flamengo em faturamento com direitos de TV. Isso tem a ver com a posição do Palmeiras, segundo colocado, o Flamengo foi o primeiro. Já o Corinthians ganhou 60 milhões de reais a mais do que o segundo time que mais faturou na FFU, o Cruzeiro, que havia terminado na 3ª colocação. A partir daí você começa a entender como o contrato que o Corinthians tem com direitos de transmissão é bom em relação aos demais. O Flamengo, é bem verdade, acaba de conseguir uma manobra via Libra que vai lhe garantir mais 37 milhões de reais por temporada até 2029, aproximando o Flamengo do Corinthians. Só para completar de vez, destacar que se o Flamengo foi aquele que mais faturou com 204 milhões e o Corinthians com 203 milhões e 800 mil, na sequência apareceu o Palmeiras com 170 milhões, o Botafogo em quarto com 160 milhões, o Cruzeiro em quinto com 143 milhões, o Grêmio em sexto com 131 milhões. Importante, esses números são todos divulgados nos balancetes oficiais dos clubes. É possível que o São Paulo, por exemplo, esteja incluído entre esses primeiros, mas não fez menção específica a seu faturamento via Libra no Campeonato Brasileiro. O Corinthians entrou com um recurso, né? O Corinthians ainda sonha em contar com o André no clássico contra o São Paulo majestoso no próximo domingo, 18h30, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, né, pedindo a liberação do André para esse jogo contra o São Paulo. O pedido vai ser julgado agora, nesta quinta-feira, então a gente vai ficar sabendo, né, se o STJD vai acatar o recurso do Corinthians ou não. A gente sabe que durante a vitória do Corinthians contra o Vasco, o André foi expulso após uma entrada, né, uma tesourinha de leve no Thiago Mendes, é brincadeira, né? E aí ele foi expulso, foi julgado e punido com 2 jogos de suspensão. Já cumpriu um contra o Mirassol, o segundo é agora contra o São Paulo. Se o Corinthians conseguiu o recurso, né, ele foi denunciado no artigo 254, os incisos 1 e 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que foi por cometer uma jogada considerada violenta, né, no Thiago Mendes. Se o Corinthians conseguir esse recurso, ele joga, né, a partida contra o São Paulo no próximo domingo. Então torcer o torcedor corintiano para ter o André no domingo, que eu senti bastante falta do André, acho que o Corinthians sentiu bastante falta do André na partida contra o Mirassol. Ele traz saúde física para o meio campo, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo. Informação exclusiva, né? Depois da notícia de que o Yuri estaria vendido já no meio do ano, eu conversei com dirigentes corintianos que alegaram que não chegou nada para o Corinthians de proposta. Eles consideram que isso é o André Curi dando uma forçadinha, né? Claro, sempre respeitando aí a apuração dos colegas. Inclusive, eu ouvi o seguinte: se quiser comprar, é esse valor aqui que eu vou te falar agora. Hoje o Corinthians tem 45% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, tá certo? Foi o que me passaram em contrato, 45%, né? Sempre a gente trabalhou com número, com a porcentagem de 50%. Me falaram 45%. E me falaram o seguinte: se quiser comprar o Yuri Alberto, o Corinthians só vende por 20 milhões de euros pela parte do Corinthians somente. O que vai dificultar a situação aí do Yuri Alberto para ele jogar na Europa. Porque se a gente for trabalhar com esse número que o Corinthians está trabalhando, será preciso chegar a uma proposta de 40 milhões de euros, né, para que o Zenit fique com a outra parte. Ou alguém abra mão aí, o Zenit abra mão da sua parte, né, para o Corinthians ganhar mais. O Corinthians falou o seguinte: que a gente quer na mão é 20 milhões de euros e acabou, tá? Não tem já pagando porcentagem do André Curi, já pagando o Zenit. Então a ideia do Corinthians é que o Zenit e o André Curi se acertem, né? Chegar uma proposta de 30, que o Zenit fique com 10 e o Corinthians com 20.
Se chegar uma proposta de 35, que eles fiquem com 15, o Corinthians com 20, e assim vai. O Corinthians alega nos bastidores que não vai vender o Yuri por menos de 20 milhões de euros só pela sua parte. Será que o Corinthians vai conseguir cumprir essa promessa e realmente, né, bater o pé por 20 milhões de euros só pela sua parte? Você acha que chega essa proposta? Ah, meu amigo, eu quero o teu comentário aqui embaixo agora. Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. Falando agora de quem? Memphis Depay. Sabe, mas todo vídeo vai falar do Memphis, não é o principal jogador do Corinthians, é o camisa 10, é a estrela, camisa 10 da seleção da Holanda. É o que não tem jeito, e a culpa não é minha, né? O Marcelo Paes deu uma entrevista, falou algo que já tinha falado também, ele falou e deu uma entrevista para Marília Ruiz, e ele disse na entrevista que o Memphis já entendeu que precisa baixar o seu salário para continuar no Corinthians. Ele já havia dito isso, ele entendeu, né? Mas a Marília foi muito bem e perguntou para ele: peraí, ele entendeu o quê? Ele entendeu, ele vai baixar então? Aí ele, tipo, ele vai baixar. Sim, ele não é muito incisivo, mas ele apresenta ali, mostra de que o Memphis, né, entendeu que precisa baixar e que vai baixar o salário dele, e o Corinthians agora está buscando um recurso, né, para pagar o salário do Memphis já reduzido, tá? Vamos lá. Primeiro, no Parque São Jorge, os dirigentes do Corinthians me alegaram que não foram informados pelo Marcelo Paes de que o Memphis aceitou baixar o salário, tá? Porém, eu ouvi uma fonte, tá, ali do CT também, que me disse o seguinte: se ele baixar, ele vai baixar de 6 para 4, tá? Então, esse é o valor. Se o Memphis baixar, ele pode baixar de 6 para 4. O Corinthians não vai aceitar os 4 milhões. Se conseguir, né, dois parceiros, um parceiro que pague os 4 milhões, é uma coisa, né? Se conseguir um que pague 2 e o outro 2, o Corinthians renova. O Corinthians não quer pagar nem R$1 milhão por mês mais pelo Memphis, porque o Corinthians não... Já expliquei aqui ontem, tenho explicado bastante que o Corinthians entende que o custo-benefício pode ser perigoso e que o Memphis talvez não vai render mais por 2 anos. E que o Corinthians também deve 45 milhões para ele. Então tem essa questão, tá? Os 4 milhões não agradam. Então não adianta o Memphis baixar de 6 para 4, que é o valor que está sendo cogitado no CT, que não vai rolar, tá bom? Então é importante. E tem uma coisa, hein? A entrevista do Paes não pegou bem no Parque São Jorge. Ele insistindo nessa questão que o Memphis vai baixar o salário, né? Por quê? Porque isso pressiona o Corinthians, né? O torcedor vai entender o seguinte: pô, o cara tá até baixando o salário para jogar e o Corinthians, para renovar, e o Corinthians não quer renovar, então acaba pressionando o clube. Isso pegou mal, não gostaram da entrevista do Paes. E tem outra coisa, tá? 4 milhões por mês é muito alto ainda, né? Ainda mais que o Corinthians deve, né, aí pro Memphis Depay 45 milhões de reais. E aí? A pergunta que não quer calar: se ele realmente aceitar baixar de 6 para 4, você aceita? Você aceitaria Memphis renovando por mais 2 anos por 4 milhões de reais por mês? Meu amigo, eu vou deixar para dar a sua opinião depois. Deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.